Eu nunca imaginei que a última vez que encostaria meu caminhão para descansar seria também a última vez que abriria os olhos. E talvez esse seja o detalhe mais perturbador de toda essa história. Adormecer acreditando que em poucas horas retomaria a estrada, e no entanto, nunca mais acordar. O que aconteceu naquela madrugada na BR-116 não foi apenas uma simples parada de viagem. Foi o início de um mistério que ainda ecoa até hoje entre os motoristas que cruzam aquele trecho. Tudo começou como qualquer outra noite comum de trabalho, com a mente cansada depois de horas ao volante, o corpo pedindo um descanso imediato e a estrada parecendo se esticar infinitamente diante de mim. Eu acreditava que bastava fechar os olhos por alguns minutos e depois seguir em frente, mas o destino tinha preparado algo completamente diferente, algo que mudaria para sempre a forma como encaro a solidão das rodovias. Eu era daqueles caminhoneiros que conheciam cada curva da BR-116 como se fosse parte da própria pele. Já havia rodado tantas vezes por ali que achava impossível algo me surpreender. Mas naquela noite, o cansaço pesava mais do que o volante em minhas mãos. As pálpebras insistiam em fechar, e por mais que eu tentasse me manter firme, já não conseguia distinguir com clareza as luzes distantes dos postes ou o movimento raro de algum carro que passava. Foi nesse ponto que tomei a decisão de encostar, não em um posto, não em uma parada segura, mas no acostamento deserto de um trecho quase esquecido da rodovia, acreditando que nada de diferente poderia acontecer em poucos minutos de descanso. Assim que desliguei o motor, a sensação de silêncio tomou conta de mim de uma forma estranha. Era como se o barulho constante do caminhão tivesse sido a única coisa que me mantinha desperto até ali. E agora, sem ele, a solidão parecia ainda mais densa. Do lado de fora, a rodovia se estendia escura e vazia, sem faróis, sem vozes, apenas a escuridão que parecia se mover sozinha ao redor do veículo. Eu inclinei o banco, tentando me convencer de que aquele era apenas mais um descanso rápido como tantos outros que já tinha feito. Mas algo no ar me deixava inquieto, como se aquele lugar tivesse sido escolhido por mim por acaso, quando na verdade parecia já estar me esperando. O mais perturbador era a forma como a estrada parecia ganhar vida própria, como se cada curva tivesse sido moldada para aprisionar quem ousasse atravessá-la naquela hora. As árvores se inclinavam de maneira antinatural, seus galhos retorcidos formando sombras que lembravam mãos tentando agarrar meu caminhão a qualquer custo. O vento, antes apenas uma brisa fria, começou a uivar como se alguém estivesse chorando no escuro, criando uma melodia macabra que se misturava ao barulho do motor. A sensação de que eu não estava sozinho era tão real que eu podia jurar ver silhuetas me acompanhando pela lateral da estrada, sempre um passo além da luz dos faróis, como se estivessem esperando a chance perfeita de se aproximar. Quando a madrugada caiu pesada sobre a estrada, um silêncio estranho tomou conta do ambiente, como se até os grilos tivessem sido expulsos dali. O caminhoneiro, já cansado, percebeu que as luzes da boleia piscavam de maneira irregular e o motor rugia baixo, quase como se respirasse de forma cadenciada e viva. Ao encostar o veículo, notou marcas de mãos sujas na lataria, dedos compridos e finos, impressos como se alguém tivesse se apoiado para espiar o que havia dentro. Mas o detalhe mais assustador estava no espelho retrovisor, onde ele jurou ver o vulto de um homem parado no meio da estrada, imóvel, sem rosto, apenas uma sombra densa que parecia absorver a própria luz dos faróis. Enquanto avançava pelo corredor abafado, comecei a perceber que as paredes não eram apenas manchadas pela umidade, mas pareciam pulsar de leve, como se respirassem junto comigo. O som dos meus passos ecoava de um jeito estranho, quase abafado, como se o próprio chão quisesse engolir o ruído para não chamar a atenção do que quer que estivesse à frente. Em certo ponto, notei marcas escuras nas paredes, como arranhões profundos, mas não feitos por unhas ou garras.
Eram irregulares, longos e tão fundos que revelavam camadas de cimento estilhaçado, como se algo tivesse tentado sair dali de dentro. O ar ficou mais pesado, impregnado de um cheiro metálico que queimava o nariz, e a sensação de que eu não estava sozinho se intensificou, não como uma presença atrás de mim, mas como se algo observasse de dentro das próprias paredes, esperando apenas que eu desse mais um passo para se revelar. O mais inquietante foi perceber que, mesmo com a porta fechada e as cortinas pesadas cobrindo a janela, havia um vento gelado circulando pelo quarto, como se algo invisível tivesse encontrado uma passagem secreta para entrar. O ar carregava um cheiro forte de terra molhada, como se alguém tivesse cavado um túmulo recém-aberto dentro do cômodo. O narrador descreve que cada respiração parecia pesar mais do que a anterior, e o som de batidas ritmadas, semelhantes a passos arrastados, começou a ecoar do corredor, aumentando gradativamente em direção ao quarto. A sensação não era apenas de ser observado, mas de estar prestes a ser tocado, como se mãos frias estivessem esticando-se no escuro, buscando alcançar a pele de quem ousasse permanecer ali. A cada relato de caminhoneiro, os detalhes vão se tornando mais sombrios, e é aí que surgem os casos da carona fantasma. Muitos juram ter parado na estrada para ajudar uma mulher sozinha, vestida de branco, que surge na beira do asfalto pedindo carona em plena madrugada. Ela entra silenciosa, se acomoda no banco do passageiro e permanece imóvel, olhando fixamente para frente, sem trocar uma palavra sequer. O detalhe mais assustador é que, no retrovisor, alguns motoristas afirmam que o rosto dela não aparece refletido, apenas uma sombra disforme que se dissolve lentamente. E, quase sempre, quando se aproxima de uma curva perigosa ou de um ponto marcado por acidentes antigos, a passageira simplesmente desaparece, deixando apenas o banco gelado e o cheiro de terra molhada. Muitos acreditam que seja o espírito de vítimas que morreram na estrada, eternamente pedindo ajuda, condenadas a vagar pelas rodovias sem nunca chegar ao destino. O rádio chiava sem parar, transmitindo estática e fragmentos de vozes que não pertenciam a nenhuma estação conhecida, como se fosse um canal aberto para algo que jamais deveria ser ouvido. Primeiro vinham sussurros, em seguida gemidos arrastados e então gritos abafados, como se alguém estivesse sendo torturado do outro lado da frequência. A cada curva da estrada, o volume aumentava sozinho, mesmo com o botão girado para o mínimo, até que as vozes começaram a repetir o nome do caminhoneiro em um coro macabro. Não era apenas o rádio que vibrava, o painel inteiro parecia pulsar com aquelas vozes, as luzes piscavam em sincronia e os ponteiros do velocímetro giravam enlouquecidos, como se o veículo fosse apenas mais uma peça controlada por aquela presença invisível que se comunicava diretamente do além. O 10º detalhe que poucos conhecem é que, segundo relatos de caminhoneiros mais antigos, o caminhão fantasma não apenas aparece, mas também deixa rastros físicos que confundem até os mais céticos. Marcas de pneus frescas no asfalto molhado, mesmo em noites sem chuva, e arranhões profundos nas defensas metálicas das estradas, como se algo tivesse colidido nelas e desaparecido logo em seguida. Há ainda histórias de motoristas que juram ter seguido essas marcas, apenas para vê-las se apagarem diante de seus olhos, como se o próprio chão fosse engolido pelo silêncio da madrugada. O mais perturbador, porém, é o depoimento de alguns que dizem ter visto pedaços de lona rasgada ou ferrugem caída no acostamento, sempre fria ao toque, mesmo quando o calor do dia deveria aquecê-la. Para eles, não é apenas um espírito tentando vagar, mas um fragmento do passado que insiste em se materializar, deixando provas de sua existência em pequenas pistas que só os atentos conseguem perceber. Quando percebi que a mulher não estava mais apenas me observando pela janela, mas parecia se aproximar cada vez mais da borda, senti um frio na espinha que quase me paralisou.
Seus cabelos longos caíam sobre o rosto, mas era possível ver um sorriso torto, como se soubesse que eu a via e estivesse se divertindo com o meu medo. A cortina balançava, mas não havia vento, e a luz do quarto oscilava em tons que iam do amarelo ao vermelho, como se uma presença invisível mexesse na energia do lugar. Eu me aproximei mais, tentando confirmar se aquilo era real, e então vi algo que me fez perder o ar. Suas mãos estavam presas à moldura da janela, mas seus dedos eram finos e compridos demais, arranhando a madeira como garras, deixando marcas profundas que continuavam crescendo mesmo quando ela parava de mexer. Foi nesse momento que entendi que não se tratava de uma simples aparição, mas de algo que queria atravessar o limite entre o dentro e o fora, como se estivesse esperando apenas o momento certo para entrar. O mais estranho naquela noite era a forma como o interfone parecia ganhar vida própria. Cada toque ecoava mais alto do que o normal, como se a campainha vibrasse dentro das paredes, atravessando o silêncio do prédio inteiro e invadindo minha mente. Eu cheguei a encostar o ouvido no aparelho desligado e, para meu espanto, ouvi um ruído abafado, como respirações rápidas e descompassadas, quase como se alguém estivesse do outro lado tentando falar sem conseguir. A sensação de presença era tão intensa que tive a impressão de que, se abrisse a porta do meu apartamento, encontraria alguém parado ali, imóvel, esperando. A cada instante, o som do interfone misturado àquele sussurro irregular aumentava e minha garganta se fechava de puro medo, porque parecia que a voz estava tentando atravessar o metal e se infiltrar no meu quarto. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.